alguns pisos cerâmicos em que você já compra o piso pronto, e você olha assim, ele imita um mosaico. Por exemplo, eu tenho aqui um piso que nós compramos para revestir aqui o corredor da minha casa. Percebe? Ele é um estilo de mosaico com figuras geométricas, mas ele é um piso cerâmico. Não foi eu que fiz esse trabalho. Ele já compra as placas dessa forma, então fica muito fácil você fazer um chão de mosaico colocando essas placas aqui. Então, isso daqui não é fazer um mosaico, mas imita. É uma placa, está imitando um trabalho de mosaico. Ó, percebe que tem as tecelas de tamanho diferente, como se eu tivesse cortado, ó, fazendo a curva. É muito interessante. Se você der uma passadinha nas lojas de materiais de construção, vocês vão ver uma variedade grande. Então isso prova mais uma vez que o mosaico está em moda. O mosaico é uma coisa atual, apesar de não ser ainda muito conhecido, não sendo encontrar muitas pessoas que fazem mosaico. E além desses pisos, ainda encontramos azulejos casquinha de ovo, já no estilo marroquino. Então nós podemos, por exemplo, aproveitar, você olha aqui, eu poderia me inspirar nesse azulejinho aqui, fazer um trabalho com outras cores, cortar tirinhas, olha que motivo bonito para fazer um fundo de quadro. Mas ao mesmo tempo, ele já está pronto. Então, se eu compro, eu já posso usar num fundo de um quadro, fazer alguma coisa com esses azulejos. Tem vários já no estilo que nós chamamos marroquino, que são de figuras geométricas. Nós fizemos um porta-suculentas, vocês lembram? Que também é a partir de um azulejo geométrico só. Isso aqui eu cortei o azulejo era inteiro, eu cortei em quadradinhos. E eu fiz o fundo desse porta-suculentas aqui com o fundo de um azulejo, casquinha de ovo, no estilo geométrico. Então tem alguns recursos que facilitam, remetem ao estilo marroquino. Eu não recortei cada uma dessas peças aqui, olhando de longe dá a impressão que eu poderia ter cortado cada uma dessas peças para formar a figura geométrica. Mas, como diz a Flávia Fernanda, esse é o nosso psicodélico. Então eu fiz também com azulejo, eu não tenho esse azulejo para mostrar, mas era um azulejo como esse, em que eu recortei e fiz. Isso tudo, esses recursos que hoje tem, se você fez mosaico há muito tempo atrás, você nem imagina, se você parou porque era difícil, não tinha ferramenta, voltem para esse universo do mosaico moderno, porque hoje em dia nós temos muitas opções de ferramentas e materiais que aumentam a nossa produtividade, a nossa diversidade e a beleza final dos mosaicos. Então eu queria falar um pouquinho mais da história do mosaico marroquino. Vocês conhecem a origem desse estilo? Então, os mouros, eles foram responsáveis por um dos maiores tesouros do Marrocos, que é o zelige. É uma espécie de ladrilho todo já pronto com padrões geométricos que surgiu no século X. E tornou-se um ícone da arquitetura marroquina. Se você já teve prazer de viajar para o Marrocos, você vai ver que essas cores, que são predominantemente tons de azul, eles dão um contraste e um colorido em Marrakech, porque Marrakech, todas as casas são construídas na cor de argila. Então você olha assim, é como se tudo fosse de uma cor só. É um padrão da cidade de Marrakech. Então, ela é até conhecida como a cidade de ocre. Procure no Google, vocês verem Marrakech, a cidade de ocre. E esses azulejos que enfeitam fontes, paredes, dão uma beleza muito contrastante com aquela cor de terra que você vê em todo lugar. E por que das formas geométricas? Por que esse estilo marroquino só tem formas geométricas? Porque foi a forma que os artistas encontraram de
vai passar as regras da religião islâmica, que é proibido fazer representações de seres vivos. Então os artistas islâmicos começaram a fazer mosaicos com figuras geométricas. Eles não podiam pôr nem animais, nenhum tipo de ser vivo nos desenhos. Então isso fez com que essa arte se desenvolvesse em cima de figuras geométricas. Não só figuras geométricas, eles utilizavam também bastante letras do alfabeto árabe, porque as letras do alfabeto árabe, eu até trouxe aqui, mais parece um desenho, para nós que não conhecemos, né? Então, se você vê o alfabeto árabe, é esse monte de desenho aqui. Então, você vê muito nos países de língua árabe, vários mosaicos com esses desenhos que são letras. Eu estive na Turquia, eu trouxe de Istambul um piso para usar um dia, que está escrito aqui, deixa eu ver qual que é o lado certo, é assim. Aqui está escrito Alá, que é a mesma coisa que eu vi no teto da igreja, que hoje é museu, a Hagia Sofia. E ela é também conhecida como Santa Sofia. Então, essa Santa Sofia, ela é uma atração turística imperdível. Então, isso daqui estava no teto desse museu, e eu saindo lá da igreja, eu vi esse pedaço aqui de piso, eu acabei comprando como uma recordação dessa viagem que eu ainda vou usar em um trabalho. Então, esse museu, ela é uma visita imperdível, porque a sua construção é muito imponente e a sua decoração interna recebeu elementos de diferentes religiões. Então você vê na igreja símbolos da igreja ortodoxa, porque quando ela nasceu, ela foi construída para ser uma igreja ortodoxa. Depois ela passou a ser uma igreja católica, conforme estava sendo dominado, né? A dominação dos povos. Então você vê nessa decoração, nas pinturas, nos mosaicos, dentro desse museu, elementos também da Igreja Católica. E depois, por último, ela se tornou uma mesquita muçulmana. E hoje é um museu. Então é uma atração que por fora ela é linda, aqueles tetos que tem aqueles pontiagudos, assim, ela é linda por fora. Então só de você passear nos jardins, ver aquela construção é linda por dentro. Então, para quem gosta de mosaicos como eu, também é um encantamento. Eu gosto muito de história, de cultura, eu viajo, então eu procuro compartilhar tudo que é minha paixão, eu trago para essas lives. E eu também fui viajar para a cidade de Marrakech, Marrocos, por isso que eu também trouxe esse assunto. E lá eu visitei uma escola religiosa fundada no século XV, que chamava Medersa Ben Youssef, uma coisa assim, Medersa acho que é escola. E lá tem um lindo pátio assim da escola, que é todo ornamentado com mosaicos. E eu trouxe aqui uma foto dessa Medersa para mostrar para vocês os elementos geométricos que tem. Não sei, vou mostrar pertinho primeiro aqui. São todos elementos geométricos. Aqui em cima tem letras árabes pintada. Aqui em cima do trabalho de azulejo tem uma madeira esculpida. É uma madeira isso daqui com letras árabes, que é muito bonito. Essa mistura de elementos que me inspira muito quando eu vou fazer os meus mosaicos. Então não fico só com azulejo, só com um estilo. Eu gosto de misturar elementos, e é o que o mosaico moderno nos permite.